Glória a Deus, louvado e exaltado é o nome do Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Nesta noite, eu saúdo os irmãos em Cristo com a paz do Senhor, cada um dos amigos que tem nos acompanhado, que tem uma boa noite na presença do Senhor. Eu quero deixar uma mensagem nesta noite que se encontra em Gênesis, capítulo 39, verso de número 12. Eu louvo a Deus por essa rica oportunidade. Sempre é um privilégio poder falar a respeito da palavra de Deus. Eu louvo a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida. Por um período, eu deixei de estar colocando vídeos neste canal no YouTube, porém Deus sempre tem me incomodado a trazer novamente, também para o nosso crescimento espiritual e para fortalecimento e edificação da nossa vida com o nosso Deus, o Deus de Israel. Através da palavra, Deus tem alcançado muitas pessoas e muitos têm sido libertos, porque é ela que liberta em João capítulo 8, verso 32. Como eu disse, Deus tem me incomodado, sempre estarei deixando uma palavra da parte de Deus, estarei também louvando ao Senhor. O que importa é o nome de Jesus ser glorificado, seja palavra, louvor. O que importa é o nome dele ser glorificado e as nossas vidas espirituais estar edificada na rocha e não na areia, na rocha que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe cada um. Nesta noite, você que não é inscrito neste canal, deixa o seu like, escreve, acompanha, pois as palavras que irão ser mencionadas aqui são palavras de vida e que traz reflexão espiritual e para a nossa vida está edificada cada dia vez mais diante do altar de Deus. Então é vida e espírito que nós estaremos trazendo aqui através deste canal. Glória a Deus. Gênesis capítulo 39, verso 12 diz: E ela lhe pegou pela sua veste, dizendo: Deita-te comigo. E ele deixou a sua veste na mão dela e fugiu e saiu para fora. Glória a Deus. Aqui é uma mensagem bastante poderosa e importante, porém para a nossa breve meditação nesta noite, uma mensagem que chama bastante a minha atenção, porque logo após que José ele foi vendido pelos seus irmãos por 20 moedas de pratas para os amalequitas, que levaram José para o Egito, e ali eles negociaram, venderam José para Potifar, a qual colocara José para cuidar da sua casa. A Bíblia diz que Deus era com José, e tudo que José fazia, Deus o fazia prosperar. Só que no meio desta caminhada, no meio desta jornada, sempre que quando Deus coloca alguém num estágio abençoado pelo próprio Deus, nós iremos perceber que muitas pessoas não irão gostar, irão ter invejas, contendas, brigas, intrigas, raivas, muitos levantes de todos os lados nós iremos ter contra nossas vidas. Quando nós, sim, estivermos no centro da vontade de Deus, o inimigo vai usar muitas pessoas para tentar nos paralisar ou colocar um espírito para nos rebaixar. Porém, Deus, quando Ele chama alguém, Deus, Ele garante pela vida de quem Ele levanta. Ele garante fortalecer, Ele garante capacitar no meio desta caminhada. Porque Deus, Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele promete a cada um dos seus servos. E a Bíblia diz que quando José estava na casa de Potifar exercendo o seu trabalho, José, ele passa por um momento difícil na sua vida. Quando a mulher de Potifar
a mesma observa José, e a Bíblia deixa bem claro que José era formoso à vista. E logo a mulher, observando ele, deseja deitar com José. Porém, José, ele não cede à tentação. Independente que muitos têm cedido no dia de hoje à tentação, mas José, ele não cedeu, como Jesus, no capítulo 4, verso 3, quando o diabo aparece para ele, quando ele está jejuando 40 dias e 40 noites no deserto, o diabo aparece no capítulo 4, verso 3, se tu és o Filho de Deus, transforma esta pedra em pão. Jesus olha para ele e responde no verso 4, do capítulo 4, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então Jesus, ele venceu o diabo porque estava firmado na palavra de Deus, porque o mesmo era a própria palavra. Então só iremos vencer as tentações feitas pelo diabo se nós estivermos edificados e fortalecidos na palavra de Deus e guardando a mesma, como o salmista diz em Salmo 119, 11 em nossos corações para não pecar contra Deus. E a Bíblia diz que José, ele era temente a Deus e seguia os mandamentos do Senhor, Deus de Israel. A Bíblia diz que José havia sonhado e por causa desses sonhos que José teve, os seus irmãos ficaram com inveja de José. Porém, quando eles vendem José para os amalequitas, era tudo um propósito e um projeto de Deus para cumprimento, haja vista, dos sonhos que o mesmo sonharam. Então, quando José está na casa de Potifar, a Bíblia Sagrada vai nos dizer que esta mulher se levanta contra José, pelo que a Bíblia diz que José, sempre que estava exercendo o seu trabalho, ela se aproximava de José. E a Bíblia diz que foram vários dias acontecendo isso. Chegou em um certo determinado dia, a Bíblia diz que José estava exercendo o seu serviço, e ela aproxima de José, e ela segura na veste de José para tentar agarrá-lo mesmo, para fazê-lo deitar com ela. Porém, a Bíblia Sagrada vai nos dizer que José, ele fugiu naquele momento. A Bíblia nos dá bastante ensino a respeito de nós fugir das paixões, das tentações da carne. Em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 22, o grande conselho que Paulo deu ao jovem ombreiro Timóteo foi o seguinte: foge também das paixões da mocidade. Então José, ele fugiu das paixões da mocidade. E quando Paulo está alertando a Timóteo, certamente o apóstolo Paulo vê a memória a fuga do jovem José, quando ele fugiu das garras sedutoras da mulher de Potifar, que queria agarrá-lo mesmo de qualquer maneira. Porém, José, ele era obediente a Deus e obediente também ao seu patrão, que estava sobre a sua autoridade. Quando nós olhamos José, ele vai dizer: como eu farei isto diante dos olhos de Deus? Estarei desobedecendo o Senhor, Deus de Israel. E também estarei desobedecendo o Senhor, que me confiou toda a sua casa. Então José, ele tinha a plena atitude e a decisão certa de tomar. Portanto, se Deus está me vendo, achará em mim justiça se eu tornar a deitar contigo e fazer aquilo que é errado diante dos olhos do meu patrão. Porém, estou primeiro errando diante do Deus de Israel, a quem eu sirvo. Ou seja, José, então, ele foge. Então José nos dá um aprendizado bastante importante para nós tomar para as nossas vidas nos dias atuais. Nós, como jovens, você, como jovem, deve fugir das tentações da mocidade, dos desejos da carne. A Bíblia Sagrada vai nos dizer que Davi,
em 2 Samuel capítulo 11, o verso 1 até o 5, que Davi ficou, e a Bíblia diz que acabou sendo vencido pelo pecado. Tá vendo a importância de nós fugir? Tem muitas pessoas que estão ficando, estão perdendo seus ministérios, pessoas que estão ficando, observando aquilo que não é para observar, estão tropicando em pedras, estão paralisando as suas vidas espirituais. Pessoas estão caindo por causa que estão ficando observando as coisas do mundo e aguardando os desejos da carne em seus corações. Aquilo que a Bíblia nos manda fugir, nós não podemos nos conformar. Já parou para perceber quantas pessoas ficam olhando aquilo que não deve olhar? Pessoas ficam observando aquilo que não deve observar. Pessoas ficam caçando oportunidade para se contaminar com o pecado. Pessoas ficam caçando oportunidade para distanciar de Deus. Pessoas ficam caçando oportunidade para fazer aquilo que não é do agrado de Deus e acaba perdendo aquilo que mais importante importa para as nossas vidas, que é as promessas e as bênçãos de Deus. Porém, haja visto se nós permanecer fiel ao Deus de Israel. A Bíblia Sagrada vai nos dizer que então Davi, ele acabou sendo vencido pelo pecado, porque ele ficou e observou uma mulher por nome de Betseba e acabou sendo atraído pelos desejos, as paixões da carne, ou seja, sexuais. Então nós devemos fugir dessas tentações, nós devemos fugir daquilo que Deus está nos alertando para fugir e não se contaminar com o pecado que tanto de perto nos rodeia. Sansão também resolveu ficar e acabou vencido nas garras da sedutora Dalila. Juízes capítulo 16, verso 19 e 20, ou seja, Sansão acabou ficando e acabou cedendo à tentação nas garras de Dalila, que seduziu, e traduzindo, sedutora Dalila, que seduziu a Sansão. Quando nós observamos a palavra de Deus, o conselho que a palavra de Deus nos dá para vencer esse tipo de pecado é este: foge. 2 Timóteo capítulo 2, verso 22. Assim como Paulo ali falou para Timóteo, exortou a Timóteo a fugir dos desejos da mocidade, do pecado sexual que traz distanciamento daquilo que Deus tem para a vida do ser humano, de um jovem que está diante da presença de Deus. Nós devemos fugir. Tudo acontece conforme a vontade de Deus. Então, se esperarmos em Deus, Deus irá renovar as nossas forças. Se nós esperarmos em Deus no momento certo, Deus trará a nós aquilo que Deus quer para nossas vidas. Então, não podemos precipitar os nossos pés, porque se precipitar os nossos pés, podemos colher sérias consequências. Então, o conselho que eu dou para os jovens, e também serve para mim, que sou jovem ainda, é esperar em Deus, porque no momento certo, Deus trará aquilo que Ele tem para ti, para continuidade e cumprimento das promessas dEle na minha vida e na sua vida. Por isso que o salmista diz no Salmos 40, verso 1, esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Então, tudo há um tempo. Eclesiastes 3, tudo há um tempo debaixo dos céus. Deus tem um propósito para tudo. Então, espera com paciência, porque aquilo que há de ser seu, para cumprimento das promessas, Deus trará sobre a sua vida. Mas foge de todo pecado que rodeia a sua vida, pois nós receberemos galardão e fortalecimento de Deus, porque aquilo que há de ser nosso, Deus trará a nós. A Bíblia diz para nós fugir também da aparência do mal. O primeiro tópico é fugindo das paixões da mocidade. Devemos fugir de tudo aquilo que vai nos afastar de Deus. E pior, as paixões da mocidade. Então nós devemos esperar em Deus, nós que somos jovens, devemos ter uma vida de oração, de jejum,
devemos ter uma vida espiritual fortalecida, buscando a Deus a todo tempo, enquanto aqui nessa terra vivemos. Porque o inimigo, ele tenta contra as nossas vidas, mas a Bíblia diz, no livro de João: jovens, sois fortes e já tendes vencido o maligno, porque a palavra de Deus está em vós. A Bíblia diz também, nós também iremos adotar este segundo tópico, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 22, o conselho da palavra de Deus é este: abstende-vos de toda aparência do mal. O termo abster significa fugir ou se afastar. Quando a Bíblia fala a respeito de abster, a Bíblia está nos dizendo para nós afastar daquilo que traz distanciamento de Deus para nossas vidas, afastar daquilo que vai nos impedir de alcançar as promessas de Deus. Nós devemos afastar das rodas dos escarnecedores, afastar daqueles que não querem compromisso com Deus, afastar daqueles que não querem uma aliança sincera, reta, verdadeira com Deus, porque tem muitos que estão usando de engano dentro da casa do Senhor. Mas a Bíblia diz nos Salmos que aqueles que servem de engano não permanecerão na casa do Senhor. Então muitos estão servindo de engano e serão extirpados, lançados para fora da casa do Senhor. Então foge ou se afasta dos tais que não querem compromisso com Deus. Porque Jesus diz que um cego guiando o outro, ambos cairão na mesma cova, ou um cego guiando o outro, ambos cairão no mesmo buraco. Então foge antes que você caia. Em 1 Timóteo capítulo 6, verso 11, Paulo dá um outro conselho a Timóteo: mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. Então Paulo estava exortando a Timóteo aqui também, em 1 Timóteo capítulo 6, verso 11. Em 1 Timóteo 6, 11, Paulo dá uma exortação e exorta a Timóteo: mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. Ou seja, Paulo estava advertindo a Timóteo para ele fugir, aconselhando: foge da prostituição, foge da contaminação com este tipo de pecado, que é o pecado da carne. Então, depois de fugir, e segue a justiça, a verdade, a piedade, a fé, o amor e também a paciência. Paciência é esperar. A mansidão é ter mansidade para enfrentar e para lidar com as coisas que nós enfrentamos aqui. Para vencer o diabo, a Bíblia manda resistir. Tiago capítulo 4, verso 7. O apóstolo Tiago, no capítulo 4, verso 7, diz: resisti, pois, o diabo, e ele fugirá de vós. Ele começa dizendo: submeta, pois, a Deus é buscar, pois, a Deus e resistir o diabo. Enquanto você está buscando a Deus, enquanto você está revertindo de Deus, então o diabo irá fugir de você. Porém, só quando você ir até Deus, submeter e fazer a vontade de Deus, o inimigo, ele se levanta contra a sua vida, porém se levanta para cair. Ele vem por um caminho, mas por 7 tem que voltar. 1000 cai ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, como diz o salmista em Salmos 91, verso 7. Ou seja, desta maneira, guardando a palavra de Deus, buscando a Deus, o diabo não irá ter brecha para encontrar na sua vida, porque você estará debaixo das asas do Onipotente, debaixo das suas asas. O salmista diz que você descansará, ó glória. Nós descansaremos se estivermos fazendo a vontade dele na face dessa terra. Então a Bíblia diz, Tiago 4, 7, então ele é quem fugirá de nós. Ou seja, quando nós estamos submetendo, fazendo a vontade de Deus, sendo obediente a Deus, a Bíblia diz, então ele, o diabo, é quem fugirá de nós. A Bíblia diz que ele tentou contra Jesus no deserto. Jesus venceu ele usando a palavra de Deus, dizendo: nem só de pão viverá o homem. Pão fala de necessidade, ou seja, o pão alimenta a carne, o pão alimenta e sacia o alimento da fome.
Porém, a Bíblia Sagrada vai nos dizer que o pão também representa um alimento passageiro, ou seja, por mais que a Bíblia nos apresenta Jesus como o pão da vida, há outros significados a respeito de pão. Quando Jesus diz nem só de pão viverá o homem, Jesus estava traduzindo para o diabo, nem só é dos desejos que o mundo oferece viverá o homem. Ou seja, Jesus estava dizendo, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, é porque Jesus ele é o próprio pão que desceu do céu. Então, os pão que o mundo oferece são pão que alimenta a carne, o alimento que alimenta o nosso corpo físico. Porém, a palavra de Deus é o pão vivo que desceu do céu. Jesus apresenta ele como o pão vivo que desceu do céu no capítulo 6, verso de número 48 de João, dizendo: eu sou o pão da vida. E quem come deste pão nunca terá fome, mas terá a vida eterna. Porque este pão que eu vos dou, vos dará a vida, ou seja, Jesus é o pão da vida. Então, nós devemos estar revestidos da palavra de Deus. Porém, em relação ao pecado, a carne, a Bíblia nos manda fugir. Gênesis 39, verso 12, a qual eu fiz menção e li nesta noite. A Bíblia diz, Gênesis capítulo 39, verso 12. E ela lhe pegou pela sua veste, dizendo: deita-te comigo. E ele deixou a sua veste na mão dela e fugiu e saiu para fora. Ou seja, a maior arma para nós vencer as tentações e os desejos da carne, a palavra de Deus está nos ensinando para nós tomar por base bíblica para nossas vidas e por base celestial para nós. Porque nós não somos daqui e não podemos nos conformar com este mundo. A Bíblia diz no livro de Romanos capítulo 12, verso de número 1, que apresentamos diante de Deus os nossos corpos como oferta vivo e sacrifício agradável a Deus. No verso 2 do capítulo 12 ele diz: não vos conformeis com este mundo, mas seres transformados pela palavra do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus sobre a sua vida. Então nós não podemos nos conformar. Para terminar a conclusão deste estudo desta noite, sigamos o conselho do escritor da carta aos Hebreus, o qual nos recomenda, portanto, nós, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Hebreus capítulo 12, verso 1, que o Senhor sempre nos guarde. Aqui uma mensagem de reflexão. Na conclusão, a Bíblia fala para nós corrermos a carreira que está proposta, para nós corrermos com paciência a carreira que nos está proposta. Hebreus capítulo 12, verso 1. E no final ele diz que o Senhor sempre nos guarde, ou seja, nós devemos deixar todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e correr depressa, correr com paciência, esperando em Deus as promessas e correr de encontro ao alvo, a promessa que Deus tem para nossas vidas. Então que Deus abençoe a sua vida nesta noite, em nome de Jesus. A única forma de nós alcançarmos as promessas de Deus em nossas vidas é termos paciência e corrermos a carreira que está proposta, que Deus confiou a cada um de nós. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.